Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Rodrigues, sou graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria. Desenvolvi esse projeto durante minha iniciação científica no Laboratório de Macroecologia e Conservação Marinha. Então eu tive a colaboração do aluno de doutorado Felipe Cerezer e dos professores Mariana Bender e Christian D'Ambros. Esse projeto aqui foi financiado pela FAPERGS e ele está intitulado como Influência da Variação Intraespecífica dependente do tamanho na taxa alimentar peixes herbívoros recifais de Curaçao, Caribe. Então, para iniciar essa apresentação, vou falar um pouquinho dos ecossistemas recifais, que são ambientes que apresentam uma estrutura altamente complexa, produtiva e diversa, e dessa forma acabam conferindo então, para a vasta biodiversidade associada à estrutura desse recife, abrigo e proteção. No entanto, os impactos antrópicos vêm afetando diretamente esses ecossistemas, uma vez que o efeito combinado, né, de fatores como a sobrepesca, a poluição, as mudanças climáticas, acabam influenciando na mudança dos padrões de distribuição e na abundância das espécies. Ainda sobre uma perspectiva funcional, acabam ocorrendo perdas das funções ecológicas. Essas espécies estariam desempenhando no ecossistema melhor funcionamento e manutenção. Então, dessa forma, esses fatores, né, acabam influenciando e podem influenciar funções importantes como produção primária, a ciclagem de nutrientes e herbivoria, que é um processo reconhecido como crítico nesses ambientes, né, onde os organismos marinhos, herbívoros, especialmente os peixes, realizam controle e remoção de algas. Então, para avaliar a estrutura e a dinâmica do ecossistema marinho, o que geralmente ocorre são estudos concentrados na riqueza taxonômica ou em características funcionais médias de uma espécie. Esses valores médios eles seriam utilizados para representar uma população, dessa forma assumindo, né, que existe uma maior variabilidade entre as espécies do que dentro, né, da espécie, ou seja, entre os indivíduos representantes daquela espécie. Então é importante estar incluindo a variação intraespecífica, né, essas variações individuais dos atributos fenotípicos, e também essa abundância. Então, nosso objetivo é estar investigando a magnitude da variação funcional intraespecífica do tamanho corporal, ou seja, o quanto essa característica está variando dentro de uma espécie, e ver qual a influência do tamanho corporal na taxa alimentar. Então, para realizar essa proposta, né, o estudo foi conduzido em 7 locais ao longo da ilha de Curaçao, no Caribe, onde foi realizada a amostragem desses locais através de vídeos subaquáticos remotos, que resultaram em 109 vídeos plots. Então, visto, né, que nosso objetivo é observar a variação intraespecífica, não gerar comparações entre esses locais, optamos por considerar todos os indivíduos, né, dessas 7 localidades como de uma única população. A análise do vídeo, né, então, cada vídeo continha uma duração de 17 minutos e 25 segundos, onde os 10 minutos centrais eram analisados, tá descartando qualquer interferência do mergulhador no comportamento desses indivíduos, e a análise, né, em si do vídeo consistiu na interação dos organismos marinhos entre peixes com idade bentônica dentro de um transecto formado por um mergulhador no início de cada vídeo, com dimensões de 2 metros por 1. Dessa forma, nós compilamos alguns dados, então foi feita a identificação das espécies, né? Então foi também estimado o tamanho corporal para cada indivíduo em centímetros, e feita a contagem do número de mordidas e o tempo de interação. Com essas informações extraídas, foi possível calcular a taxa alimentar. Foi também necessário, né, fazer uma filtragem dos dados para ver quais espécies seriam utilizadas nas nossas análises. Então, selecionamos 5 espécies de peixe-papagaio, do gênero Scarus parissoma, e 2 espécies de peixe-cirurgião. Isso devido à grande diferença de número de indivíduos, né, entre as espécies. Então, aqui eu trago uma figura mostrando a abundância das 7 espécies focais, com Scarus e Zélia apresentando maior abundância, com aproximadamente 200 indivíduos. Ainda trago uma representação das espécies reais observadas durante a análise de vídeo, né, especialmente durante a fase juvenil e adulta, das espécies de peixe-papagaio. As análises elas foram conduzidas no RStudio, onde utilizamos modelos de regressão linear para estar testando essa influência do tamanho corporal nas taxas alimentares,
e utilizamos gráficos de violino para observar melhor essa variação do tamanho. Então, dos 109 vídeos plot, 108 apresentaram pelo menos uma interação entre os peixes e a comunidade bentônica, onde foi possível observar 1.091 indivíduos, pertencentes a 22 espécies. Esses indivíduos foram responsáveis por 8.739 mordidas praticadas na comunidade bentônica. No entanto, nossas análises elas foram focadas em apenas 7 espécies, então nossos achados eles são discutidos e baseados em 603 indivíduos que foram responsáveis por realizar 7.309 mordidas praticadas na comunidade bentônica. Isso corresponde a 83,6% do total de mordidas das 22 espécies. O gênero Scarus representou 60,7% das mordidas das 7 espécies selecionadas, contribuindo com 4.437 mordidas, onde a espécie Scarus zeri contribuiu com a maior porcentagem, realizando 2.310 mordidas. Ainda foi encontrado Scarus também, uma alta abundância comparada aos outros gêneros, com 52,9%. Então, dessa forma, o número significativo de mordidas pode estar relacionado com essa alta abundância encontrada, Como no caso de Scarus zeri, que já foi registrado realizando até 40 mordidas por minuto nos recifes do Caribe. Então, além de possuírem uma alta abundância, também apresentam uma alta taxa alimentar. E ainda, em relação à variação específica do tamanho corporal, nós encontramos uma substancial variação do tamanho dessa característica, entre as espécies, e com Sphaerocima viride apresentando maior variação dessa característica, representada pela cor verde, esses indivíduos variando entre 10 a 38 centímetros de comprimento. Então, quando a gente observa esse valor médio, para a espécie, ele seria em torno de 18 centímetros. A gente pode notar que grande parte de informação acaba sendo perdida e não sendo considerada, o que pode ser problemático, uma vez que esse valor atribuído para representar essa espécie e outras, ignora fortemente as variações individuais. Então, essa variação, ela influenciou diretamente na taxa alimentar, e ela pode estar associada, a gradientes ambientais, como profundidade e temperatura, ou ainda interações bióticas, como competição por território ou recurso. Então, essas características de cada indivíduo dentro de uma espécie elas podem ser altamente diversas. Elas não se resumem a apenas valores médios, assumem que essas características sejam fixas. Então, em relação à relação entre o tamanho corporal e taxa alimentar, nós observamos uma relação negativa e significativa entre essas duas variáveis, indivíduos pertencentes a 4 espécies de peixe-papagaio, as 3 espécies do gênero Scarus e a espécie Sphaerocima orofrenato, que apresentaram uma relação inversamente proporcional. Então, isso mostra que as taxas alimentares elas diminuíram à medida que os indivíduos cresceram de tamanho corporal. Então, essas relações inversamente proporcionais elas podem ser entendidas como uma resposta do metabolismo, uma vez que esses indivíduos menores, juvenis, eles possuem um metabolismo muito mais acelerado, e dessa forma, então, eles se alimentam com maior frequência para estar investindo no crescimento e, consequentemente, acabar diminuindo riscos de predação. Então, embora indivíduos adultos apresentem baixas taxas alimentares, alguns estudos têm mostrado a contribuição de indivíduos maiores para a estruturação da comunidade. Então, a cada mordida que eles conseguem, eles dão no substrato, eles conseguem ingerir uma grande quantidade de alimento, consequentemente, acabam exercendo um maior impacto na comunidade bentônica, devido à força da mandíbula que está diretamente relacionada ao tamanho corporal. Dessa forma, eles contribuem com a bioerosão, que é uma importante função, onde abrem espaço para assentamento de corais. Em contrapartida, os estudos também salientam a importância de indivíduos juvenis para o controle e remoção de algas, já que esses indivíduos que são mais ativos, então, estão em buscas com maior frequência de alimento, investimento e crescimento.
Esses indivíduos eles podem estar interagindo diferentemente com a comunidade bentônica. Para finalizar essa apresentação, as questões das atividades antrópicas elas afetam esses ecossistemas e, consequentemente, acabam ocasionando perdas das funções ecológicas das espécies. É importante estar considerando a variação específica, né, e quais implicações vão gerar na estruturação da comunidade, além daquelas abordagens que consideram apenas as diferenças entre as espécies a valores médios. E nossos achados eles sugerem que a variação intraespecífica associada ao tamanho ela pode estar exercendo diferentes influências sobre as pressões alimentares, e também destacam que essas representações de uma média, né, para representar uma espécie, ela pode não estar capturando efeitos importantes. Então, aqui eu trago as referências que foram utilizadas para essa apresentação e também para a realização do projeto. Um agradecimento à FAPERGS, ao Laboratório de Macroecologia e Conservação Marinha, à Universidade Federal de Santa Maria e ao Simpósio pela oportunidade.